há impostos absolutamente surreais. Por exemplo, na Rússia havia um imposto sobre as barbas. E o que se passa com os países nórdicos é que eles entraram num círculo virtuoso. Ou seja, os serviços públicos são ótimos e, portanto, as pessoas estão dispostas a pagar impostos. E, portanto, como estão dispostas a pagar impostos, os serviços públicos são ótimos. Eu percebo que ninguém gosta de pagar impostos. E eu também não. Mas, em termos conceptuais, é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma maravilha humana, no fundo. Esta ideia de colaboração ao ponto de pagarmos todos porque não queremos ver pessoas sem tratamento médico, pessoas que não tenham literacia, pessoas que vivam na rua. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Antes de mais, os meus parabéns por terem começado a ouvir este episódio. Há uma frase que vocês já ouviram de certeza, de Benjamin Franklin, que é já agora um dos meus ídolos, e que se tornou quase um clichê quando se fala de impostos. Ele dizia: neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. E, acrescentaria eu, os dois têm outro aspecto em comum, é que são dois temas de que nós normalmente fugimos, porque só trazem, basicamente, dores de cabeça. Mas vão ver que em relação aos impostos, pelo menos, isso não é necessariamente verdade. Aliás, para a convidada de hoje, a fiscalidade é nada mais, nada menos do que o tema mais fascinante que existe à face da Terra e a base da civilização moderna. E ela tem alguma razão, como vão ver. A Rita Della Féria é professora catedrática de Direito Fiscal na Universidade de Leeds, em Inglaterra, professora visitante em Oxford e membro do painel consultivo do Office for Budget Responsibility, no Reino Unido. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e doutorou-se em Direito Fiscal Europeu pela Universidade de Dublin Trinity College. A Rita é uma das maiores especialistas mundiais em fiscalidade e já há vários anos que queria trazê-la ao 45 Graus. Finalmente aconteceu. Nesta primeira parte da conversa, começámos por falar sobre como evoluíram os impostos ao longo da história, de um instrumento que servia sobretudo para financiar guerras e depois se tornou a base do Estado Social, do quão importante é nós vermos diariamente que o nosso dinheiro é bem aplicado para estarmos dispostos a pagar impostos, e como a convidada mudou de opinião ao longo do tempo em relação a este tema, do chamado paradoxo dos países nórdicos, que são os mais igualitários do mundo, mas onde a redistribuição, na verdade, é feita menos através de impostos progressivos, ou menos do que nós acharíamos, e mais através de serviços públicos universais de qualidade. Falámos também sobre impostos específicos, como por exemplo o IVA, uma das áreas de especialização da convidada, que é, talvez já tenham ouvido isto, aliás, talvez até aqui no 45 Graus, é um imposto regressivo. Normalmente usa-se esta palavra. Isto significa que quem tem menos rendimentos paga mais IVA em percentagem do seu rendimento. E isto acontece basicamente porque as famílias com menores rendimentos gastam uma proporção maior desse rendimento em consumo e por isso acabam por pagar mais IVA. Falámos também sobre os desafios atuais das democracias para tentar escapar a um círculo vicioso de desconfiança nas instituições e com isso menos capacidade de gerar impostos e com isso menos capacidade de investir em serviços públicos. E falámos especificamente no caso português do estranho caso da nossa enorme aversão à mudança e de como isso muitas vezes nos impede de fazer reformas que seriam melhores para todos, mas que implicam no curto prazo mudanças, alterações e por isso, enfim, acho que não vos estou a dar uma novidade ou propriamente uma surpresa, geram muitas vezes reações negativas. A convidada tem uma visão muito interessante em relação a este tema. Espero que gostem, vemo-nos na segunda parte, hoje ao fim do dia. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Deixa-me começar com uma pergunta básica. De onde é que vem isto dos impostos? Porque o próprio termo é um termo que tem um certo lado pejorativo, não é? Porque é algo que nos é imposto. E, na verdade, se nós olharmos para a história, os impostos que havia antigamente, por exemplo, os primeiros impostos, não sei quando é que terão sido, mas é um termo que eu acho que nos é familiar, pelo menos desde o feudalismo, tinha uma lógica muito diferente dos impostos atuais. Não é? Sim. De onde é que isto vem? Como é que evoluíram os impostos? Bom, a maioria dos impostos, historicamente, tem a ver com a feitura de guerras.
porque o sentido... Financiar guerras, basicamente. Guerras. Porque o sentido de serviço público é uma coisa relativamente recente. Portanto, aquela questão de ser o Estado a providenciar, um Estado Social de Direito a providenciar serviços públicos para os quais o financiamento é necessário, isso é uma coisa relativamente recente. Mas era, desculpe interromper, na verdade, era um serviço público, é o mais básico de todos, que era o da segurança. Isso é verdade. Pelo menos teoricamente. Mas lá está, essa noção nem sequer existia, porque a guerra era decidida unilateralmente, praticamente. Portanto, não havia um processo de decidir que vamos todos ficar seguros e, portanto, o rei vai declarar guerra, não é? Portanto, historicamente tem a ver com isso, tem a ver também obviamente, com as estruturas religiosas, designadamente na Europa tem a ver com estruturas religiosas, e é engraçado que, se virmos historicamente, o bolo assim grande dos impostos era sobre produtos específicos. E esses produtos específicos tinham a ver geralmente com a facilidade de identificá-los e com alguma moralidade, no sentido que ou o produto era luxuoso, ou o produto era, ou o consumo do produto não era bem visto pela sociedade. Portanto, se virmos historicamente, produtos que são regularmente sujeitos a impostos, o sal, que era considerado um produto de luxo durante vários séculos, o chá, o café, são produtos de luxo, mas depois também temos um dos impostos mais antigos da história da humanidade, é o imposto sobre o álcool. O imposto sobre o álcool, obviamente, também tem esse fator de algum luxo, portanto não é fundamental para a pessoa viver, mas já há uma leva de moralização. Portanto, nós vemos, principalmente à medida que os séculos foram avançando, portanto, se olharmos para o século XVIII, XIX, claramente já há uma tentativa de tributar ou de taxar mais produtos que têm mais álcool. Porquê? Porque são maus, não devíamos fazer isso, etc. Uma forma de desencorajar o consumo. Desencorajar o consumo, mas com essa visão moral da sociedade. Portanto, temos as coisas que são fáceis de ver. Portanto, a capacidade do Estado para impor tributos, ou dos Estados, em geral, para impor tributos, está dependente de ver fisicamente. Portanto, visibilidade da coisa que é objeto da tributação, e depois este conceito de luxo, de ser contra a moral e os bons costumes, etc. Portanto, essa é a tradição de impostos que nós vemos até cerca de há 150 anos atrás. E esses eram impostos usados para financiar o quê? Para financiar principalmente guerras. Eram os próprios impostos sobre o consumo? Sim. Portanto, se nós virmos historicamente, claro que há outras coisas, por exemplo, como estava a dizer, a vida da aristocracia, a vida dos reis, não é? A vertente religiosa, portanto, as organizações religiosas, portanto, no caso da Europa, a Igreja Católica, mas mais tarde também com o protestantismo, etc. Mas o principal, o grande bolo, são guerras. Porque eu tinha a ideia, se calhar isto está errado, mas eu tinha a ideia que esses impostos para financiar guerras eram impostos one-off, não é? Ou seja, pontuais. Vai haver uma guerra, então vamos ter de levantar... Muitas vezes havia aumentos, isso certamente. Mas eram impostos regularmente coletados porque nós estávamos todos sempre em guerra. Portanto, se virmos historicamente, há sempre alguma guerra, claro. Em algum momento que precisamos de financiar. Então os impostos mais antigos são os impostos sobre o consumo? Os impostos mais antigos são os impostos especiais sobre o consumo. Os impostos especiais. Também temos outro tipo de impostos que hoje estão totalmente desatualizados. Há um livro muito giro que se as pessoas estão interessadas no tema dos impostos, mas querem uma coisa leve, que seja engraçada, há um livro muito giro, escrito por dois economistas a trabalhar nos Estados Unidos. Um deles é inglês, mas está a trabalhar nos Estados Unidos, ou até mesmo americano, o Michael Keane e o Joel Slamrod, e que se chama, se não me engano, Revenue, Rebels and Revolutions. Acho que é assim. E então fazem a historial de todos os vários impostos que existiram na história da humanidade. E há impostos absolutamente surreais. Por exemplo, na Rússia havia um imposto sobre as barbas.
Se os homens tinham barba, tinham que pagar imposto. Porquê? Porque a barba era considerado um sinal de aristocracia, de ter um rendimento mais elevado. Portanto, se tem um rendimento mais elevado, tributa, e portanto é um luxo, tributa a barba. E depois há coisas assim execráveis. Portanto, no livro, por exemplo, há um exemplo, já me perguntaram uma vez numa podcast qual era o pior imposto que alguma vez tinha ouvido falar. E eu dei este exemplo, que é o imposto na Índia sobre o peito das mulheres. Portanto, sobre as mamas. Sobre o tamanho? Não. Ou sobre a existência? Não, sobre a visibilidade. Ok. Ou seja, se queriam cobrir o sobre peito... Sobre o decote, no fundo. Não, se queriam cobrir o peito, tinham que pagar imposto. É ao contrário. Tinham que pagar imposto. Portanto, se eram pobres e não podiam pagar imposto, tinham que estar com o peito descoberto para o lazer das classes mais ricas. Eu nunca disse Portanto, eu nunca tinha ouvido falar desse, de facto. Sim, o imposto sobre the breast tax. Esse é um dos impostos mais twisted. Foi por isso que eu dei o exemplo. Mas há coisas muito engraçadas na história, portanto, e há coisas que têm efeitos até hoje, principalmente arquitetónicos. Por exemplo, algumas pessoas que nos estão a ouvir, que estão interessadas sobre impostos, já terão ouvido falar do imposto sobre janelas. Exato. Isso é patente quando se vai a Londres. Portanto, quando se vai a Londres e vê-se as janelas todas tapadas, tem a ver com o facto de quererem pagar menos impostos. Portanto, ainda hoje na arquitetura de Inglaterra se vê claramente o efeito do imposto que já não existe há séculos. Por exemplo, outro resíduo arquitetónico. Em Amsterdão, quem já foi a Amsterdão, vê que os edifícios muitas vezes são altos, mas muito fininhos. Exato. Isso tem a ver com o imposto sobre terra. O único imposto que se aplicava nos imóveis era sobre o espaço de terra. Portanto, ia para cima, sobre isso, ia para cima em vez de ir para os lados, não é? O prédio crescia para cima em vez de crescer para os lados. Portanto, há uma série de resíduos históricos que ainda hoje vemos. Falar com um irlandês. O meu marido é irlandês, portanto vou já fazer aqui a transparência total a dizer que sei por isso. Vão-lhe dizer que o facto dos irlandeses terem tão má visão, que é um facto real, portanto os irlandeses são um dos países da Europa com mais usa óculos, em que há um fator genético para o uso de óculos. Sim, que usam muitos óculos. Mais de metade da população tem uma deficiência de visão. E então o mito urbano é que isso tem a ver com o imposto sobre janelas, que os irlandeses todos viviam no escuro porque os ingleses lhe impuseram durante o período de colonização, impuseram o imposto sobre janelas, então eles tapavam as janelas e faziam um esforço maior com os olhos e progressivamente a visão foi-se deteriorando ao longo dos séculos. É uma explicação um bocado lamarquiana, não é? Porque claro. Isso não influenciava os genes, não é? Claro. Bem, dependendo da quantidade de tempo, pode fazer... Mas não influenciou, a não ser, quer dizer, podia haver uma seleção para quem... Claro. Obviamente que isto é um daqueles mitos anticoloniais, não é? Os irlandeses gostam muito de fazer estas coisas sobre os ingleses. Mas efetivamente isto para dizer que há resíduos de impostos que ainda hoje temos os efeitos e que se aplicaram há 300, 400 anos. É incrível. Há algum em Portugal? Que eu tenha conhecimento, não. Que se ainda presencio hoje os efeitos, que eu tenha conhecimento, não. Mas estou certa, porque já li algumas coisas relativamente ao período da colonização, em que há resíduos coloniais da imposição de impostos. Isso claramente. Em Portugal continental, ou Portugal como hoje o conhecemos, não estou a lembrar-me de nenhum exemplo claro, mas colonial sim. Portanto, havia restrições muito grandes a nível de tributação das ex-colónias e, portanto, foram muitas coisas que ficaram para trás porque era preciso pagar os impostos à metrópole. Sim, exato. E há uma literatura relativamente grande hoje, portanto, é uma coisa engraçada, porque eu sou o suficientemente velha para me lembrar destas coisas, mas durante muitos anos houve um embargo a falar sobre estas questões, mas nos últimos, talvez, 10 a 15 anos, há uma literatura muito forte já, tem-se publicado muito sobre os efeitos da colonização portuguesa nas ex-colónias e claramente que os impostos é uma das vertentes, como a extorsão dos recursos dos países que foram colonizados.
Sim, esse é sempre o lado os impostos são sempre uma forma de extrair recursos, né? Sim, claro. Depende é para que é que eles são usados, né? Claro, mas no caso das colónias eram usados para a metrópole. Claro. Não, ou seja, eu estava a dizer isto para fazer a ponte para a própria evolução da lógica dos impostos, né? Que evoluíram de, como tu dizias há pouco, de algo sobretudo para financiar guerras, para algo que não é apenas, mas sobretudo para financiar o Estado Social ou a prestação de serviços públicos, não é? A prestação de serviços públicos, sim. Como é que isso acontece? Imagino que no século XIX, não é? Sim, no fim do século XIX começamos a fazer essa transição. Primeiro aparecem novos instrumentos de tipo de impostos e depois começam também, à medida que há uma mudança para um Estado mais democrático e há uma participação maior da população em como os gastos são feitos, à medida que isso acontece, vão-se criando instrumentos também em que o imposto aparece já como uma contrapartida daquilo que a pessoa vai obter como vivendo em sociedade. Sim, é pagar o condomínio, digamos assim. É pagar o condomínio. E eu acho que isso muitas vezes se perde nas discussões dos impostos. Eu digo muito aos meus alunos que, porque há a ideia de que o direito fiscal ou a fiscalidade em geral, seja de direito, seja de economia, que é uma coisa muito, muito chata e muito maçuda, etc. E, na verdade, é uma coisa absolutamente extraordinária, porque a ideia de que um dos animais que vive neste planeta se desenvolveu ao ponto de desenvolver um sistema pelo qual todos contribuímos para que todos vivam melhor. E que nós contribuímos para que os mais fracos entre nós estejam sempre protegidos. Esse conceito de todos participamos para proteger os mais fracos, para que todos beneficiemos, esse sentido de cooperação que está no centro do conceito de sociedade, era completamente impossível sem a existência de impostos. Portanto, o imposto, no fundo, nessa perspectiva, em termos conceptuais, portanto, eu percebo que ninguém gosta de pagar impostos. E eu também não me quero aqui isentar. Mas em termos conceptuais é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma coisa, é uma maravilha humana, no fundo. Esta ideia de colaboração ao ponto de pagarmos todos porque não queremos ver pessoas sem tratamento médico, pessoas que não tenham literacia, pessoas que vivam na rua, etc. E mesmo antes desse lado mais ligado à justiça social, pagas para ter acesso a serviços públicos, não é? O que permite contornar um problema da ação coletiva cuja resolução não é nada óbvia e não seria nada óbvia a pessoas de há 200, 300 anos. Não, obviamente, não seria mesmo nada óbvia. Mesmo nada óbvia. E, portanto, aliás, continua a ser um desafio, não é? Sim, quer dizer, parece que está resolvido, não está resolvido. Isso é verdade, e falaremos com certeza da questão de estar disposto a pagar impostos. Isto, exato. Mas claramente que em termos de conceptuais de invenção humana, o imposto tal como o vemos agora foi uma grande invenção humana. Conta aquela... Agora vou-te pedir um disco repetido para mim, mas não para quem nos está a ouvir. Conta aquela história acho que era de um dos teus filhos, que quando vocês iam a passar, acho que foi na altura do Covid, não é? Que estavam cá em Portugal. Ah, sim. Como é que era? Iam a passar? O que é que era? Conta lá que eu já não lembro. Bom, eu tenho filhos gêmeos que neste momento já têm 15 anos, mas na altura, no pico do Covid, tinham 11. E as restrições em Inglaterra eram enormíssimas e estávamos constantemente a ser bombardeados por a falta de apoio que se vivia em Inglaterra relativamente a pessoas que não podiam sair de casa, que não podiam obter medicação, etc, etc. E depois de termos feito 15 dias de quarentena, quando chegámos a Portugal, nesse ano de isolamento, estávamos em Cascais, eu estava a guiar, o meu marido estava ao meu lado e os meus dois filhos estavam atrás. E eu estava a comentar com o meu marido, em inglês, de medidas que tinham sido adotadas em Portugal, que tinham sido adotadas especificamente no Conselho do município de Cascais, para aliviar precisamente esses problemas sofridos pelo Covid. E estava a dizer, olha, pois realmente o que se fez aqui foi muito progressivo, foram medidas muito progressivas, não é? Olha, começaram a fazer distribuição de alimentos e de medicação a pessoas mais envelhecidas, há autocarros agora, os transportes públicos são gratuitos, etc. A diferença que isso faz a pessoas com rendimentos mais baixos. Estava a falar só com o meu marido. E o meu filho, que tinha 11 anos e que está completamente indoctrinado, não é?
Estava a olhar assim com um ar muito casual, com 11 anos, estava a olhar para a janela e diz assim, realmente vê-se mesmo para onde é que os nossos impostos vão. E eu olhei para trás e disse, isto é a síntese perfeita. Pensaste, o meu trabalho está feito. Não, pensei mais do que, quer dizer, também um bocadinho, fiquei um bocadinho orgulhosa. Mas confesso que foi mais no sentido de pensei, realmente está aqui a síntese essencial dessa vivência dos impostos, ou seja, se nós vemos para onde é que vai, estamos mais disponíveis a pagar. Exato, certo. Se não vemos para onde é que vai, a pergunta vem sempre. É que eu não sei para que é que isto serve. Eu pago impostos e estou à espera uma semana ou não sei quanto tempo. Estou nas urgências durante 7 horas. Yeah. E essa pergunta... E isso, eu acho que isso às vezes, esse nível de abstração às vezes passa um pouco despercebido. Muitas vezes a políticos e aos responsáveis pela política pública, a lato sensu, não é? De que as pessoas precisam de ver para onde é que as coisas vão. E se não veem, a disponibilidade para pagar voluntariamente decresce imediatamente. Exato. E isso vê-se depois quando se faz sondagens, assim, a espectro largo, não é? Portanto, podemos falar disso até mais tarde, mas há discrepâncias. Há discrepâncias muito grandes, geograficamente, em disponibilidade para pagar impostos ou não. Eu, por exemplo, não queria acreditar, estava numa conferência o ano passado e vi as sondagens mais recentes na Finlândia e 78%, penso eu, das pessoas estão contentes com os impostos que pagam muito mais que os portugueses. Mas porquê? Porque veem uma contrapartida constante. Portanto, os finlandeses estão à vontade para fazer erros na vida. Para ir para a faculdade, depois desistir, e fazer uma viagem durante 2 anos pelo mundo e depois voltar. Estão garantidos, têm um Estado Social de Direito que garantem que têm onde ficar quando voltam da viagem dos 2 anos, que têm um rendimento mínimo, que nunca se têm que preocupar com saúde, ou com pagar propinas, ou com um empréstimo que fizeram para pagar a faculdade. Portanto, essas coisas todas estão asseguradas. E isto é uma coisa que se calhar podemos aprofundar um pouco mais, coisas em que eu mudei de opinião. Boa. Mudei de opinião. Esta realização foi uma coisa em que o meu pensamento evoluiu um pouco. Porque em termos de eficiência de impostos, os melhores impostos são aqueles que são testados consoante o nosso rendimento. Ou seja, nós só temos benefícios fiscais se formos ou só temos certos serviços se formos abaixo de um rendimento específico. Essa é a versão mais eficiente. Certo. Estou vendo que vai chegar. O que eu me apercebi ao longo dos anos é que se fizermos sempre isso, as pessoas que pagam mais impostos nunca veem nada. Yeah. E isso faz com que estejam menos dispostas a pagar. E, portanto... E tem outro efeito, já agora, desculpa, é que getifica também esses próprios serviços, não é? Sim, getifica esses serviços, não é? E que nós vemos aqui em Portugal que há muitas coisas que estão um pouco getificadas, Isso, não é? Portanto, em termos de saúde, em termos de educação, há setores, não é? Não é uma coisa universal, mas há partes desses serviços públicos que estão getificadas. Mas para além disso, a universalidade dos benefícios dos serviços públicos cria essa disponibilidade para as pessoas que estão nos rendimentos mais altos se disponibilizarem a pagar, porque também têm benefícios. Porque se só veem os benefícios a irem para outros, às tantas, podem dizer que sim. É dizer, é que este pensamento não é totalmente consciente. Isso, exatamente, exato. As pessoas não estão a pensar, sentadas a pensar, se for para mim também, se for universal, muito bem, se não for universal, já não gosto. Ninguém pensa dessa forma, mas é internalizado. Portanto, há um fator inconsciente que se a pessoa está constantemente a pagar, não sei, penso que aqui em Portugal em abril que tem que pagar o imposto, e depois tudo o que usa durante a sua vida rotineira é privado e tem que pagar adicionalmente, tem que pagar a educação para os filhos, ou tem que pagar o seguro de saúde, ou tem que pagar portagens, etc. Mas para onde é que isto vai? E eu muitas vezes tenho essa conversa. Eu vejo isso com a minha própria família. Portanto, estava há pouco a falar, antes de começarmos a gravar, dos meus irmãos, não é? Eu sou a mais velha de 6. E tenho essa conversa regularmente com membros da minha família. Alguém me diz, não sei para onde é que vai. Eu disse, para onde é que vai é para as pessoas que tu não vês todos os dias.
E eu muitas vezes... Claro, mas lá está, é isso, só que isso está... Quando eu contei a história do meu filho uma vez na internet, já não sei o que é que foi, fiz um comentário geral e alguém me mandou uma mensagem assim, portanto, a solução é mandar toda a gente viver para a sua casa. Portanto, nem todas as pessoas têm uma irmã mais velha ou uma filha ou o que seja, uma prima, a dizer, sabes para onde é que vão? Vão para as pessoas que tu não conheces. Mas se não tem ninguém a dizer isso, realmente a outra pessoa diz, pois não, eu não sei para onde é que vai. E depois cria-se um pensamento coletivo, não é? Uma ideia pública geral, da opinião pública, de que não vai para lado nenhum. Não, eu lembro-me... Ou que é desperdiçado. Certo. No sentido de como é que apropriado a meio do caminho, sim. As organizações internacionais têm uma frase ótima, como não podem usar a palavra corrupção oficialmente, usam que é um problema de governança. Exato. E, portanto, o instinto é, isto cada um está por si, isto são todos uns ladrões. É essa a questão, portanto, ninguém está lá para lhes dizer. Eu lembro-me, porque o meu padrasto é da zona de Castelo Branco, eu lembro-me como Castelo Branco era em 1980 e como Castelo Branco era em 1990. Portanto, não foi assim há tanto tempo atrás. A eletricidade só chegou a partes do concelho de Castelo Branco em princípios dos anos 80. E, portanto, quando pensamos na facilidade com quem vai hoje... E o saneamento. Portanto, como pensamos hoje, que vai de Lisboa a Castelo Branco em 3 horas e que chega a Castelo Branco e, obviamente, que Lisboa é mais desenvolvido, mas é uma cidade completamente normal, limpa, com serviços públicos, funciona. É uma cidade que funciona. E pensa... E nem dá por isso, porque se normalizou, porque o avanço foi feito aos bocadinhos. Mas se puser uma fotografia que era o Concelho de Castelo Branco, o Concelho da Guarda, o Concelho de Vila Real em 1990 e esses concelhos em 2020, a diferença é abismal. Abismal. E, portanto, quando perguntam para onde é que os impostos vão? Para quem precisa deles mais. Mas, claro, cria-se esse feedback problemático da falta de universalidade. E, portanto, isto é uma das coisas que eu tive a consciencialização à medida que fui avançando e fui-me retirando um pouco da questão de eficiência. Assim, espera aí, isto não é só uma questão de eficiência imediata. Isto é uma questão uma questão política também, não é? Sim, de médio a longo prazo. Sim. Temos que criar uma sociedade a médio a longo prazo que acredite no sistema. Sim. Que é uma coisa que eu, nos últimos 10 anos... me preocupo muito mais. Se me tivesse perguntado, quando eu acabei o doutoramento, há 21 anos atrás, acha que o Estado de Direito está em risco? Eu começava-me a rir. Hoje, estou significativamente mais preocupada com o assunto. E não é só em Portugal, não é? Sim, não é portanto, só em Portugal. é uma avalanche. E, portanto, isso fez com que refletissem várias questões do porquê que chegámos aqui. E uma delas é esta questão da universalidade dos impostos e usa a universalidade do que se compra com os impostos, portanto, da despesa pública. Ainda bem que puxaste esse tema, porque eu queria te fazer várias perguntas sobre isso. No fundo, sobre esta disponibilidade para pagar impostos e para que é que eles servem. Eu acho que isto liga a um termo que tu também tens abordado na tua investigação, que normalmente se chama o paradoxo nórdico. E é aquela questão de... Nós olhamos para os países nórdicos e vemos-los como países mais igualitários, até a nível de rendimento, e portanto a pessoa de certa forma assume que são países com impostos mais progressivos, ou seja, onde a função dos impostos na redistribuição do rendimento, não é? No fundo, a atenuar a desigualdade de rendimentos é maior do que cá. Mas na verdade, este é um facto engraçado que eu não conhecia, na verdade eles não são tão redistributivos assim. O que eles têm é um Estado, o que eles têm é bons serviços públicos, dito de outra forma. Porquê é que me parece que isto liga a este tema? Porque acho que há um limite para o qual as pessoas estão dispostas a aceitar a redistribuição. Ou seja, não acho que exista, não existe quase ninguém que não aceita a função redistributiva dos impostos, mas é muito difícil... Bem, temos mais agora do que tínhamos há 20 Temos mais agora do que tínhamos, não é? Temos mais agora do que tínhamos. Mas eu acho que não há ninguém que rejeite absolutamente, não é? Mas há muita gente que quer menos do que temos e pouca gente quererá mais do que temos, até por causa desse lado, porque a pessoa, primeiro é preciso um altruísmo bastante desenvolvido e depois porque, lá está, vai para pessoas que por definição estão longe de ti, provavelmente, até socialmente. E talvez seja por isso que o modelo nórdico acabou por ser construído desta forma, com não tanta redistribuição assim, mas sobretudo o investimento em serviços públicos.
Há tantos elementos. Essa questão tem tantos elementos. Não, mas é uma questão importantíssima e está no centro de várias questões. Portanto, vou tentar responder a duas principais. Uma é essa questão de redistribuir pela despesa versus distribuir pelos impostos. A outra questão é como é que eles chegaram lá e nós não. Ok. Portanto, porque são duas coisas separadas. Esse paradoxo escandinavo ou nórdico de redistribuírem pouco através dos impostos e como é que tem um Estado tão igualitário, que é menos igualitário hoje do que era, não pelo rendimento tanto, mas pela desigualdade da riqueza. Porque estão a sofrer as mesmas pressões do que muitos de nós, que a desigualdade da riqueza hoje é altamente correlacionada com os imóveis. E, portanto, o que está-se a passar é que estamos com uma desigualdade da renda ou do rendimento relativamente estável, não é assim, há um aumento, mas não é uma coisa sísmica, mas o aumento na desigualdade da riqueza é sísmico. Sim, que é sempre maior do que a desigualdade do rendimento, mas esse fosso aumentou. Mas há um aumento muito grande no mundo ocidental em geral. Mas voltando à questão, portanto, eles efetivamente fazem a sua maioria pela despesa pública. Eu fiz um projeto que acabou o ano passado, mas que teve mais ou menos quase 4 anos, desde o princípio e início da ideia até à publicação do livro do ano passado, que se chama Tributação e Desigualdades, no plural. Portanto, só está publicado em inglês, Taxation and Inequalities, para quem estiver interessado. E nesse projeto tínhamos uma panóplia de 33 países. 64 académicos desses 33 países estiveram envolvidos no projeto e era para tentar perceber exatamente de que modo os impostos contribuíam para a desigualdade ou atenuavam a desigualdade, se era desejável, se não era, e também até que ponto nós dizíamos que queríamos, mas na verdade não queríamos. Portanto, as vários aspectos da relação entre as desigualdades e os impostos. Um dos resultados chave que saíram desse projeto foi precisamente este. Nós temos 3 tipos de sistema constitucional em geral no mundo. Portanto, não é só na Europa, nestes 33 países, que incluíam vários países não europeus. Um sistema que exige a redistribuição da riqueza, mas não diz como. Um sistema que exige, diz só que as finanças públicas que devem fazer a redistribuição da riqueza. Portanto, o orçamento geral do Estado deve fazer uma distribuição da riqueza. Um outro sistema que diz que deve ser o sistema tributário, ou o sistema fiscal, que faz a redistribuição da riqueza. Portanto, que o sistema fiscal deve ser progressivo. Certo. E temos um outro sistema ainda mais à frente, que é todos os impostos têm que ser progressivos. Para a desgraça nossa, em Portugal, nós temos o que todos os impostos devem ser progressivos. Até o IRC. O que é muito problemático. Porquê? Porque a maioria dos países está no meio. A Constituição diz que tem que ser um sistema fiscal progressivo. Mas os países com menor desigualdade são sistemas que dizem que são as finanças públicas que têm que ter um resultado redistributivo. E, portanto, o que acontece é que quem vê no bolo o mix das despesas públicas mais o rendimento público e faz o apanhado da progressividade e da redistribuição consoante as duas coisas, é, na verdade, quem tem os sistemas mais igualitários. E é isso que se passa nos países nórdicos. Portanto, eles não fazem... Por exemplo, a Dinamarca é o único país europeu que tem uma taxa única de IVA. E tem uma taxa única de IVA alta. Uma das mais altas da Europa. Não é a mais alta da Europa, que é a da Hungria a 27%, mas tem uma taxa de 25%. E não faz distinções se é batido ao iogurte. Sim. E isso não os preocupa. Claro que há sempre pressões políticas e lobbies, etc. Mas, no geral, a Dinamarca passou já por vários governos, passou já por processos democráticos no sentido de partidos de esquerda, de direita, etc. E tem mantido mais ou menos nesta linha. Porquê? Porque as pessoas sentem a redistribuição através do dinheiro que o IVA coleta. E é claro, no relatório que foi feito pelos colegas, no meu projeto, que foi feito pelos colegas dinamarqueses, que as pessoas sentem segurança não só nos serviços públicos, mas uma coisa que também é bastante importante, que é segurança
se alguma coisa correr mal. Ou seja, não é só a questão do hospital ou da escola no geral, portanto, o médico de família ou a escola do filho, etc., mas e se eu fico desempregado? Portanto, esse sentido de segurança de que o Estado está lá para amparar e que se eu ficar desempregado não vou ter problemas a pagar o empréstimo da casa, esse sentido de segurança que é dado pelos Estados nórdicos e que na maioria dos outros países no mundo não existe. Portanto, o que se passa é que eles aceitam essa tributação que, no caso do IVA, muitos diriam, eu tenho algumas reticências, mas com alguns caveatos, mas diriam que é regressivo. Sim, e aceitam sobre isso, sim. essa suposta regressividade, aceitam-na porquê? Porque o dinheiro que é coletado com o IVA depois oferece essa rede de segurança, depois oferece serviços públicos excelentes. A pessoa não tem que pagar pela medicação, não tem que pagar pela consulta médica e se ficar desempregado, o Estado está lá para ajudar. Sim. Eu acho que há uma... Ainda não falámos ainda de tanto impostos específicos, mas uma das críticas que normalmente faz ao IVA tem a ver com essa chamada regressividade, que é um destes termos caros no fundo, que significa que quem paga mais IVA em termos proporcionais são as pessoas que têm menos rendimentos, porque para elas o consumo elas poupam menos e o consumo é proporcionalmente uma parte maior do rendimento que têm. E, portanto, nesse sentido é regressivo porque paga mais quem tem menos rendimento. Mas isto é só olhar para a parte da equação, não é? Porque é só olhar para o input, não é? Sim. É só olhar para quem paga. Mas tu depois ou seja, o Estado consegue perfeitamente corrigir isto do lado do output com os serviços que presta, com os subsídios que dá, não é? Ou seja, tu podes ter regressividade na coleta de imposto que é mais do que compensada nos usos para que esse imposto, que são dados a esse imposto. Não é? Claramente. E uma dos gastos que... Depois há estudos quais são os gastos mais eficientes, porque isto vem logo a conversa. Pois, mas isso era suposto que o nosso governo gastasse bem o dinheiro. Claro, exato. O que é uma pergunta... O que é uma pergunta válida. Perfeitamente válida, sim. Mas, portanto, e há literatura sobre o que é que tem mais retorno. Portanto, independentemente das escolhas políticas. Depois há escolhas políticas, por exemplo, investimento militar... no curto prazo não tem grande retorno. Portanto, aquela história de que vamos desenvolver, vamos dar mais emprego, a curto prazo não tem grande retorno. Mas claro que se há uma emergência e depois somos invadidos, obviamente que o retorno compensa, não é? Mas em termos estritos financeiros, a coisa que dá mais retorno é a educação. A mobilidade social que se obtém através do investimento na educação, na qualidade de investimento de educação, portanto, não é só ter muitos anos de escolaridade, não é? Portanto, não é necessariamente ter metade da população, como é, por exemplo, o caso da população inglesa, que quase metade da população vai para a universidade. Não é necessariamente isso, é a qualidade da educação, é o que tem mais retornos em termos de mobilidade social. A questão depois está em fazer esse gasto, consoante as escolhas políticas, mas sabendo em mente que o que é que vai ter retorno e o que é que poderá ter menos retorno, não é? Obviamente que isto implica tudo uma confiança no Estado e no Governo, que se calhar alguns que nos estão a ouvir dizem, pois, mas é que os dinamarqueses... Olha, é sempre o ovo e a galinha, não é? É sempre. Eu fui fazer fui renovar o meu passaporte, aquela coisa horrorosa que se tem que fazer, e agora, felizmente, passaram a 10 anos em vez de 5, porque aquilo é dramático. 10 anos, de 5 anos Era horrível. E perdi todos os meus carimbos, aquela coisa dos carimbos e tal. Bom, fui renovar o meu passaporte e, precisamente por causa dos carimbos e dos vistos, disse assim à senhora, eu com um ar muito simpático, para ver se a senhora me dava assim algum... Não seria possível ficar com o passaporte antigo? Estraguem-no. E disse, olha, o meu marido é irlandês e na Irlanda o que fazem é cortar os cantos dos passaportes para assim ficam estragados, já não podem ser utilizados e assim deixam as pessoas ficar como uma recordação do passaporte. A senhora suspirou. Simpática, claro. Na Conservatória de Civil de Cascais. Suspirou assim, pois é. Mas os irlandeses, se calhar, são civilizados. Nós, se fizéssemos isso aqui, disse-me logo ela, olha, não lhe dava 2 dias para não aparecerem na Feira da Ladra. E essa é a questão precisamente relativamente aos impostos. Portanto, nós dizemos isto, assim, os países nórdicos fazem isto e fazem através das... mas isso são os nórdicos.
Isso são os dinamarqueses e os suecos, são civilizados. Nós aqui, se fizéssemos isso, o que acontecia? O dinheiro perdia-se todo, não era investido como deve ser, etc, etc, etc. É verdade que isso acontece lá e que nós temos a versão mais extrema, que é a versão de que todos os impostos, que é uma coisa absolutamente absurda e que só existe ainda porque a Constituição é de 1976 e nunca ninguém pensa sobre estas coisas. E Nunca são prioridades, prescritiva, não é? Não é? Sim, é muito prescritiva e ninguém pensa que 30 anos mais tarde, se calhar devíamos mudar isto, não é? Porque nunca é uma prioridade, não é uma coisa com grande saliência política, mudar a Constituição relativamente a dizer que em vez de serem todos os impostos, que diga só o sistema tributário ou o sistema fiscal ou que diga as finanças públicas. Sim. E é sempre a Constituição tem para o nosso regime, é quase como uma Bíblia, não é? Portanto, gera sempre muitos anticorpos, propostas de mudança, seja ela em que sentido for. Sim, é uma chatice. Se calhar falaremos disso, mas eu acho que uma das questões que efetivamente é pior em Portugal do que em outros países é que nós temos um nível de aversão à mudança que é maior do que noutros países. Portanto, isto existe em geral, os humanos gostam do que gostam, não é? Portanto, isto está bastante estudado e tanto em ciência política como em sociologia e psicologia. Temos uma aversão à mudança e uma path dependency clara, mas em Portugal é uma coisa... E muitas vezes contraproducente. E muitas vezes contraproducente. Portanto, há situações, obviamente, que são fazer um salto para o desconhecido, kierkegaardiano, que não se sabe, efetivamente causa alguma ansiedade. Mas neste caso, como estamos a falar, e haverá muitos noutras áreas, com certeza, deste tipo, sabemos perfeitamente quais são as consequências, porque há muitos outros países que já fizeram a mesma coisa. Mas o que é que por acaso tenho curiosidade, como estrangeirada, em saber a tua opinião sobre isto? O que é que, por exemplo, na Irlanda, o que é diferente no debate político quando surge uma proposta deste género? Porque aqui eu sei o que é que aconteceria. Alguém proporia isto e surgiria um clamor contra... Ainda por cima, neste caso, até meio absurdo, mas provavelmente ligado a tirar direitos obtidos, etc, etc. O que é que... Aqui eu acho que provavelmente o backlash seria de que querem diminuir a obrigação da progressividade. Exato. Querem diminuir a redistribuição. Exatamente, é isso. Um caos total, porque querem... Quando, obviamente, que não era disso que o estaríamos a falar. O objetivo era fazer mais redistribuição por via da despesa pública. Eu acho, e isto foi uma coisa que eu já ponderei bastante, e ponderei porque em Portugal, quando foi a altura da Troika, eu trabalhei aqui em Portugal no Ministério das Finanças, a tentar ajudar durante o período da Troika. Uma história um bocadinho surreal, em que, por um acaso enormíssimo, foi na altura em que eu tive os meus filhos e estava a viver em Portugal, na altura da Troika. E portanto, como estava a viver em Portugal, o Ministério das Finanças e, na altura, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que era o Paulo Núncio, pediu-me alguma ajuda para tentar lidar com as instituições internacionais. Precisavam de alguém assim que conhecesse as instituições internacionais, etc. E eu fui ajudar. E nessa altura ponderei muito este assunto. Porquê que os portugueses são tão agarrados? E eu acho que tem um pouco a ver, ou seja, lá está, isto é uma coisa natural. Sim, é da natureza humana. Da natureza humana. Porquê é que são mais agarrados? Porquê é que são mais? Eu acho que o mais tem a ver com a nossa história. E a história, principalmente, muito recente ainda, da ditadura. O período de ditadura fez com que as pessoas tivessem muito medo de tomar a iniciativa própria. Porque se corresse mal... a iniciativa própria era problemática, não é? Sim. Portanto, era sempre... refugiavam-se sempre nos procedimentos oficiais. Lá está aquela história clássica do falta ao papel. É engraçado porque há versões de outros países da mesma coisa. A Inglaterra ficou... alguns com certeza conhecerão o programa, mas ficou viralizado com o computador diz não. Portanto, é a versão exatamente idêntica ao falta ao papel. Mas nós, efetivamente, somos muito piores. Os ingleses acham que isto é problemático em Inglaterra, o computador diz não, mas o falta ao papel em Portugal é muito mais problemático. Nós estamos muito mais agarrados. E eu acho que tem a ver com isso, com o facto de termos tido muito medo. A iniciativa própria era muito problemática até um período muito recente. E muitas das pessoas que trabalhavam até há 10, 15 anos atrás eram pessoas que tinham ainda começado a trabalhar durante esse período.
E, portanto, o que se fazia era obedecer ordens. Era o procedimento que lá estava. Sim. E se dizia que não, não posso fazer exceção, porque o que é que podia acontecer? Podia fazer alguma asneira e depois vinha a polícia política, etc, 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 ou censura, ou o que seja. E, portanto, eu acho que tem a ver um pouco com a nossa história. Mas, efetivamente, se não há consciencialização, e na altura em que eu tive, nessa altura em que estive a ajudar o governo em Portugal, dei algumas entrevistas pós isso, mas nesse período em que dizia precisamente nós temos pelo menos consciencializarmos que isto é uma coisa humana, mas que é pior em Portugal, porque a consciencialização é o princípio da mudança, não é? Portanto, se tivermos consciência de que efetivamente somos mais suscetíveis de path dependency, podemos conscientemente tentar contrariar essa tendência. Se não temos consciência de que isto é um problema cultural português, então aí atuamos segundo os nossos instintos. Eu vou-lhe dar um exemplo, sem dizer nomes, mas eu estava a falar com pessoas da administração tributária há cerca de um ano e estava a fazer elogios sinceros à digitalização da administração tributária em Portugal. A AT tem feito progressos enormíssimos. Sim. E começou, efetivamente, durante o período da Troika. Portanto, durante o período da Troika houve um esforço consciente para digitalizar como combate à informalidade e à evasão fiscal. E esse processo ganhou momento, não é? E hoje temos uma das administrações tributárias mais sofisticadas em termos de digitalização, portanto, em termos de computadores, portanto, não estou a dizer que em termos de técnicos, que é a administração fiscal inglesa ou a holandesa, que são consideradas entre as melhores do mundo, não, mas em termos técnicos de digitalização, estamos muito à frente. E não é suficientemente reconhecido, acho eu, esse facto. Lá está, e eu estava a fazer esse comentário como membros imediatamente, o primeiro instinto foi dizer mas já não funciona tão bem como parece. logo. E eu disse, mas não, olha, com o problema, mas foi logo. Portanto, foi logo me meter para baixo. E isso é assim, é menos problemático comigo, porque eu sou portuguesa e, portanto, reconheço o que é que se está a passar. Exato. Mas quando imagine, chega um croata ou diz assim, vocês em Portugal têm um sistema... não, olha, eles dizem que sim, mas olha que não. Na prática, não. É uma chatice dizerem isso. Bom, e então eu estava a fazer isso e disse, não, é ótimo. E eu tenho uma proposta que provavelmente até iremos falar sobre isso, sobre o IVA progressivo, a ideia o que utiliza o nível de digitalização. E disse, olha, por exemplo, para a minha proposta com o meu colega do FMI sobre o IVA progressivo, a Portugal é um candidato ótimo porque tem um nível de digitalização. Olha que isso ia dar muito mau resultado em Portugal. Logo, disseram-me imediatamente que era impossível fazer isso em Portugal, quando eu sei que o nível de digitalização que nós temos e a tecnologia que nós utilizamos em Portugal era completamente suscetível de implementar um sistema desse género. Mas a só mencionar a possibilidade de que o sistema do IVA iria ser mudado, imediatamente as pessoas... Mas é que estava a falar com 3 pessoas. Imediatamente, as 2 mais velhas, menos a mais nova, tem graça, mas as 2 mais... contraíram o corpo fisicamente, os ombros... Não nos deixa chatices, please. Não. Mas foi isso. Portanto, se tivermos essa consciencialização de que temos essa questão cultural, eu acho que é meio caminho andado para contrariarmos e dizer assim, não, espera, estou a fazer isto porque é mesmo, não sei mesmo os resultados e pode correr mal, ou estou a fazer isto porque tenho medo. E um medo que é culturalmente incutido em mim. E meio imponderado, não é? Sim. Porque esse medo é um medo, no fundo a mudança tem mais probabilidade de dar algo pior do que dar algo melhor. E se eu patrocinar a mudança... se ela correr bem, isso tem algum benefício, mas se ela correr mal, o malefício que tem é mais do que proporcional face ao benefício, não é? Pior ainda, de certa forma. Isto liga muito, já deves ter apanhado essa investigação. Eu vi, não tem nada a ver com impostos, quer dizer, na verdade tem de certa forma, indiretamente. Liga àquela investigação do Hofstede, que é um tipo holandês, sociólogo que mapeou as diferenças culturais entre países, enfim, é só um dos modelos que existem, e uma das dimensões que ele identificou, entre originalmente 4, depois 6,
chama-se aversão à incerteza. Uhum. E tem exatamente a ver com isto. E nós somos o segundo país com maior aversão à incerteza, a seguir à Grécia, curiosamente. Uncertainty bias. Exatamente. Ou seja, não é, porque é diferente de risco. Sim, o risco há tu muito sabes. completamente diferente. A incerteza é essa ambiguidade. Né? Tu não sabes o que é que vai dar e isso está muito presente no debate político. Sei lá, tudo. Qualquer mudança é rejeitada porque gera esse tipo de aversão. Não é? Claro está, como tu dizias, esta aversão à incerteza é da natureza humana, mas é maior em Portugal do que noutros países. Deixa-me voltar ao que estávamos a falar há um bocadinho sobre os serviços públicos. Eu acho que há um desafio atualmente que é... As pessoas estão mais descontentes do que no passado com os serviços públicos. Tu já disse isto há um bocadinho. Uhum. Francamente, eu acho que grande parte disto tem que ver com percepção. Talvez não seja tudo percepção. Acho que há uma parte grande que tem que ver com percepção, tem a ver com o resto da economia ter evoluído de uma forma diferente. Ainda recentemente fez aqui um episódio sobre o SNS. Não é nada claro que o SNS esteja pior do que estava, por muito estranho que isto possa parecer a muitas pessoas. Mas é claro que o SNS funciona muito pior do que outras áreas da economia e isso faz com que as pessoas estejam mais descontentes. Os problemas também são muito mais salientes por causa do digital. O que é facto é que as pessoas estão mais descontentes com os serviços públicos. E isso faz com que estejam menos predispostas a pagar impostos. Não é? E daí se falar hoje em dia tanto de impostos e de redução de impostos. Isto é um desafio grande, não é? Que não é só de Portugal, neste caso. Eu acho que isto é transversal, pelo menos, às democracias ocidentais. Olha, acho ótimo falares disso porque lembra-me que eu esqueci-me de falar de como é que os nórdicos chegaram lá e nós não chegamos lá. Sim. Porque as duas questões estão ligadas, Tens ligadas com essa questão. É que o problema está... naquilo que até, olha, há 2 anos atrás 2 economistas ganharam um prémio Nobel sobre esta questão, o Acemoglu e o Johnson, sobre a questão dos círculos viciosos e os círculos virtuosos. E o que se passa com os países nórdicos é que eles entraram num círculo virtuoso, ou seja, os serviços públicos são ótimos, e, portanto, as pessoas estão dispostas a pagar impostos. E, portanto, como estão dispostas a pagar impostos, os serviços públicos são ótimos. Claro. Passam a ter mais recursos. E, portanto, é um círculo virtuoso. Eu estou a excluir aqui, obviamente, porque eu tenho a certeza que haverá alguém que me está a ouvir que vai dizer pois, ela nem fala do facto deles terem petróleo ou terem recursos naturais. Isso é mais tarde. Mas era lá está o que eu ia dizer. Portanto, nem todos têm, número 1, Sim. e este processo não começou com os recursos naturais. Portanto, isto tem a ver precisamente com o sistema de finanças públicas. Portanto, antes que me digam que estejam a pensar nisso, eu percebo a questão, mas efetivamente não é estritamente relacionada com esta questão do círculo virtuoso. E, portanto, entra-se nesse círculo virtuoso e o que é o problema? É que quem está no círculo virtuoso é ótimo, quem está no círculo vicioso é péssimo. E, portanto, nós nem estamos num muito vicioso. O nosso vicioso é assim moderadinho. Porque vicioso são os países em vias de desenvolvimento. Claro, exato. Em que, claramente, e isto é uma luta absolutamente constante, e eu faço hoje em dia muita política fiscal em países em vias de desenvolvimento, umas vezes sozinho, outras vezes trabalhando juntamente em conjugação com o FMI, e isto é um problema constante, que é, estes países precisam de receita para poderem investir em serviços públicos e melhorá-los, mas ninguém está disposto a pagar impostos porque não há serviços públicos. Sim. E quando eu digo não é o nosso SNS. Exato. Sim. E, portanto, essa questão de como é que os nórdicos chegaram lá empurrando com a barriga na sequência da Segunda Guerra Mundial, ou das guerras mundiais, das duas progressivamente, um bocado empurrando com a barriga e agora entraram num círculo virtuoso. Empurrando com a barriga, ou seja, contraindo dívida? Sim, empurrando com a barriga, um bocadinho contra a população, provavelmente, um bocadinho contraindo dívida, a situação a geopolítica era um pouco diferente, estava-se disposta a correr mais riscos, etc. A população era muito mais aberta, portanto, vê-se isso, por exemplo, no caso inglês, há uma mudança radical entre o que as pessoas estavam dispostas a fazer pelo país em 1950 e o que as pessoas estão dispostas a fazer em 2020. Portanto, há uma sensação de coletiva no pós-guerras que também contribui para isso, mas efetivamente empurraram um bocadinho com a barriga e agora entraram naquele círculo virtuoso e que é uma maravilha. Portanto, não tem que se preocupar com esse assunto. Quem não está nesse círculo virtuoso ou está assim, mais ou menos mediano, mas para cima, como a Alemanha, ou quem está cá em baixo, como, sei lá, Angola, tem uma luta sempre contra a evasão fiscal. Porque, basicamente, e essa luta, na verdade, é um pouco
condicionada precisamente por isso. Ou seja, as pessoas em Portugal podem não querer pagar impostos, mas estão mais dispostas a pagar impostos que as pessoas em Angola. E as pessoas na Alemanha não querem pagar impostos, mas estão um bocadinho mais dispostas do que em Portugal. Portanto, se virmos essa evolução desse círculo, está completamente relacionado. Sim. E como é que tu explicas... Isto agora talvez seria o corolário desta minha explicação, talvez a evasão fiscal esteja a aumentar em Portugal, mas a verdade é que diminuiu durante muitas décadas. Eu lembro de estar a conversar com um amigo meu, a pessoa mais velha, que emigrou do país anglófono nos anos 90. Creio que no início dos anos 90. E ele contou que chegou cá e eu era miúdo nessa altura, portanto não tenho esta memória, mas ele contava que a evasão fiscal, nomeadamente no IRS, era uma coisa perfeitamente corrente e que as pessoas comentavam à boca cheia. E ali as pessoas não se dão conta, mas hoje em dia isto já não acontece. Hoje em dia as pessoas pagam o IRS e se não pagarem não andam Queixam-se na mesma. Queixam-se na mesma, mas pagam. Mas pagam. Parte da explicação talvez tenha a ver com a eficácia da máquina fiscal. Sim. Mas outra parte poderá ser também uma certa mudança cultural. Eu acho que há uma mudança cultural. Antes de irmos a isso, se calhar, vou fazer um outro ponto sim. Que não é estritamente de impostos, mas precisamente de quem vive fora há muitos anos já, excluindo esses anos da Troika em que estive aqui durante 2 anos e tal, 2 anos e tal. Excluindo esse período, já vivo fora há mais de 20 anos. E já vivi em vários países e faço política fiscal em outros tantos países. Portanto, quem tem essa experiência, começo por dizer só isto. O nosso serviço de saúde é fantástico. Eu sei que as pessoas não têm essa experiência, mas é que comparativamente é fantástico. É absolutamente fantástico. E não precisam de tomar a minha palavra. Eu só peço que as pessoas olhem para as estatísticas oficiais comparativas relativamente a países. Nós temos uma mortalidade infantil das mais baixas do mundo. Mesmo na Europa Ocidental, é das mais baixas. Sobrevivência ao cancro, das mais altas da Europa Ocidental. As pessoas sabem porque eu fiz 2 episódios sobre esse tema. Portanto, quem nos está a ouvir sabe disso. Então vão ouvir o episódio com o José Maria, onde ele vai explicar com os seus convidados como temos um sistema de saúde que é fantástico. Portanto, começo por dizer isso porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas, porque as pessoas, lá está, a percepção não corresponde totalmente à realidade. Há coisas que em Portugal efetivamente são piores. Há coisas que, por exemplo, estávamos a falar há pouco da burocracia, que eu acho que muita da questão é cultural e efetivamente é pior do que em muitos outros países. A Inglaterra ou na Irlanda, onde eu vivi já há muitos anos, faz quase tudo pelo telefone. Muito antes da digitalização. Sim. Eu acho que tem um bocadinho a ver com a necessidade presencial das pessoas em sítios que se exigiu em Portugal durante muitos anos. Tem que ir ao registro civil, tem que ir ao banco, tem que ir às finanças. Essa presença física já estava abolida em muitos países muito antes da digitalização. Sim, está muito ligada à desconfiança. Está muito ligada à desconfiança e às questões culturais que estávamos a falar há pouco. Mas, portanto, há coisas que são piores. Mas, efetivamente, os nossos serviços de saúde são muito bons. Em termos de resultados, objetivamente. Não quer dizer, e há sempre aquilo que se chama anecdotal evidence, portanto há sempre casos que se vêem, que são dados de saliência na televisão, etc, de um bebê que morreu porque não teve assistência, de alguém que não teve tratamento ao cancro, ou alguém que morreu na ambulância. Há sempre casos desses, mas objetivamente, quando olhamos para os números, em versão macro, nós temos um serviço de saúde ótimo. Claro que a percepção é sempre a nossa percepção. Portanto, é sempre subjetiva. É consoante a nossa experiência. Portanto, nós sabemos que as nossas situações pessoais estão altamente correlacionadas com a vontade de pagar impostos. Ou com a disponibilidade. Portanto, não é vontade, mas a disponibilidade para pagar impostos. Portanto, se tem filho na escola pública, está mais disposto a pagar impostos do que se tem filho na escola privada. Se tem uma doença crónica que recebe medicação gratuita todos os meses, está mais disposto a pagar impostos. Se trabalha em serviços públicos, provavelmente está mais. Se apanha o autocarro e é gratuito, lá está aquela questão do meu filho. Se apanha o autocarro em Cascais e todos os dias entra no autocarro e não paga nada, a disponibilidade para pagar impostos aumenta porque está a receber coisas. Portanto, a situação pessoal
a percepção do serviço público, e isto é uma coisa que também é importante, eu estou a dizer estas questões macro para as pessoas terem consciência, para se consciencializarem, mas também tenho a consciência eu própria de que as percepções são formadas não por números macro, mas pela experiência pessoal. Sim. Embora, idealmente, os números macro traduziriam a soma ou a média das experiências pessoais, só que elas são influenciadas por outras coisas. Nem sempre, porque as pessoas dão sempre saliência ao negativo. Portanto, nós humanos, não falar sim. nós humanos. O viés da negatividade. O viés da negatividade, exatamente. Portanto, imagine, eu tenho avaliações de alunos e todos os alunos dizem que adoraram as minhas aulas. E há um aluno que diz, ela é uma grande chata. Não conheço nenhum professor, que não fica a pensar sempre no aluno que todos os professores fazem isto. Sim. Portanto, e não vale a pena estar a dizer, mas houve 99 gostaram imenso de ti. Não, porque vamos concentrar naquele que não gostou. E, portanto, a saliência das experiências negativas que temos de serviços públicos são sempre maiores do que as experiências positivas. Portanto, não quer dizer que na altura, se a médica de família foi muito simpática connosco, não dizemos bem da nossa médica de família. Mas não é do serviço todo. Uhum. É só, eu por acaso tive sorte. Eu tive sorte porque aquela médica é ótima. Mas o resto é tudo mau. Sim. Havia mais 2 ou 3 tópicos que eu te queria perguntar sobre este tema. Dos impostos e do que nós obtemos deles. Eu não sei se tu conheces isto. O Miguel Herdade, quando esteve aqui no podcast, falou de um dado que eu nunca me esqueci, que vem do estudo da OCDE, do Society at a Glance, que mostra que Portugal, eu não sei exatamente como é que isto é estimado, mas que mostra que em Portugal os cash benefits, portanto as transferências de dinheiro, as transferências diretas, vão maioritariamente para quem ganha mais, ao contrário do que seria de esperar. E eu fiquei para sempre a pensar nisto, e pergunto-me se isto terá alguma coisa a ver também com... Lá está, isto não toca na questão da redistribuição e isto, tanto quanto tu sabes, é verdade ou não, e 2, sendo verdade, o que é que explica isto? Não é totalmente verdade, ou seja, é verdade relativamente a certos tipos de benefícios. Nós temos... Estamos a falar de quê? Subsídio de parentalidade? Lá está. Os benefícios que são, por exemplo, de rendimento mínimo, obviamente para as pessoas com menos recursos. Os benefícios que são de pensões, maioritariamente, historicamente, isto está a mudar por causa da questão dos imóveis e da riqueza acumulada nos imóveis, mas historicamente é para pessoas com menos recursos. Mas se falarmos, por exemplo, em rebates, aquelas partes dos impostos do IRS e que pode descontar no IRS, por exemplo, as deduções que são da saúde ou do... Isso são altamente regressivos, ele tem razão. Claro, exato. Porquê? Isto deve ser óbvio a qualquer pessoa que nos está a ouvir. Porque se está a pagar privado, é porque pode pagar privado. Isto é uma coisa engraçada que também tem a ver com questões do IVA. Muitas vezes eu quando faço política fiscal ou quando trabalho em política fiscal em países e faço trabalho sobre impostos sobre o consumo e sobre IVA, há sempre aquela questão de devemos aplicar uma isenção à saúde e à educação. E é certinho, direitinho, que quando eu digo é melhor abolir, porque é uma isenção regressiva, me dizem não, isto é vital. E eu respondo, mas vejam, a isenção só se aplica quando o prestador de serviços é privado. Em serviços públicos, isso não se aplica. Por natureza, o IVA não se aplica, claro, por definição. Porque o IVA incide sobre prestações de serviço com pagamento direto, o que se chama por pagamento direto, em que há uma relação direta. Portanto, os impostos não contam para isso é o que eu quero dizer. Portanto, quem pode usar esses serviços são as pessoas de rendimentos mais elevados, por natureza. A resposta instantânea em todos os países, não tive em nenhum sítio que não me respondessem isto. Mas no meu país é diferente. No meu país é diferente. Ou seja, pode ser, isto não aconteceu em Portugal, mas pode ser Portugal, pode ser o que seja. Pode ser Brasil, ou Angola, ou Canadá, ou o que seja. É sempre, mas aqui é diferente. E depois olhamos para os números... E não é. E depois a questão coloca-se, porquê que acha que aqui é diferente? Porque aqui
Os hospitais públicos são uma desgraça. As escolas públicas são uma desgraça. Todas as pessoas vão às clínicas. Todas as pessoas põem os filhos nas escolas privadas. Isso é porque noutros países vocês têm escolas públicas muito melhores. Têm hospitais públicos muito melhores. Aqui não. E a minha resposta, quando isto começou, ao princípio eu estava menos habituada a estas coisas, mas agora que conheço o padrão de comportamento, a minha resposta é sempre: sabe o que me está a dizer? Não me diz que o seu país é diferente. O que me está a dizer diz-me que o seu círculo de amigos e familiares pertencem todos à parte superior da distribuição do rendimento. Ou seja, as pessoas fazem a avaliação pelos que estão à nossa volta. Certo, exatamente. E todos os que estão à nossa volta são mais ou menos de contexto socioeconómico semelhante. Portanto, quando diz todas as pessoas vão à clínica, não. Todos os meus amigos e os meus familiares vão ao hospital privado. Isso é o que me está a dizer. Todos os meus amigos põem os filhos na escola privada. Isso é o que você está-me a dizer quando diz isso. Portanto, é um problema de percepção. A nossa percepção é sempre... É a percepção outra vez. Sim. Sobre a nossa lente. O que se passa, portanto, é que a nossa percepção é sempre distorcida. Voltando um bocadinho atrás sobre aquilo que me estava a perguntar há pouco, que eu depois não respondi, sobre o impacto de ver mais. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm essa percepção de que as coisas estão a piorar porque a digitalização dá uma saliência diferente às coisas más. É a minha explicação também. E temos, nós, humanos, temos uma necessidade de procura de status. Portanto, é uma coisa que está completamente assente na literatura de psicologia e de sociologia, de antropologia. Todos os humanos procuram status. E a nossa procura de status significa que, na maioria das vezes, damos saliência a quem tem mais. Antigamente, quem tinha mais era quem tinha mais entre só os nossos amigos e os nossos familiares. E isso continua a ser o nosso principal parâmetro de comparação. Portanto, são eu até vi um estudo uma vez que quantificava cerca de 150 pessoas à nossa volta. É o número do Dunbar. Sim. São cerca de 150 pessoas à nossa volta. Mas pronto, isso continua a ser um padrão de comparação. Mas com a digitalização é-nos permitido comparar com as pessoas que estão não no 1%, mas no 0,0,1%. E de repente olhamos e sentimos-nos claramente desajustados. Eu pensava que tinha um status bom quando comparado com a minha irmã ou com o meu irmão, mas afinal eu só sei é que ainda não consegui comprar um avião privado. Isso é que eu sei. Exato. Vai a uma festa e está lá alguém que chega com um carro não sei o quê, que a mim não me importa nada, mas é claramente um sinal de exterior de riqueza. Já viste o carro que ele tinha? Chega a casa e comenta logo com a mulher ou com o marido, não é? Portanto, nós temos a tendência para olhar para quem tem mais. Antigamente eram os amigos que estavam à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos familiares, etc. Agora é toda a gente do mundo. Portanto, se não tem uma vida igual à do Cristiano Ronaldo, se não tem uma vida igual às Kardashians, o seu sentido de estatuto imediatamente diminui. E a mesma coisa para a questão dos serviços públicos. Ou seja, as falhas são o que se torna mais saliente porque ganham uma atração que não tinham antes. Não é? Claro. Antigamente se morria, e morriam muitos bebés à nascença, ninguém sabia. Porque só sabiam se morresse à nascença na nossa aldeia. Exatamente. Portanto, agora, se morreu algum bebê em Trás-os-Montes, Lisboa sabe. E, portanto, o facto de ter só morrido um e não terem morrido 100, parece que o sistema está pior. Não está pior. Só que agora, a transparência que é muito maior e nós sabemos que morreu aquele um. E, obviamente, que sentimos, e isso é natural, na natureza humana, sentimos empatia pela morte, e quanto mais próxima, portanto, há uma questão geográfica, quanto mais próxima é de nós a pessoa que está a sofrer, portanto, se é de familiar é uma coisa, se é amiga é outra coisa, se é uma pessoa da mesma nacionalidade é outra coisa, se é uma pessoa no outro lado do mundo, a nossa empatia já vai diminuindo à medida que a geografia aumenta, não é? Exatamente. A segunda parte desta conversa com Rita Della Féria sai já hoje ao fim da tarde. Nela falamos sobre porque é que há impostos que
mais ou menos toleramos e outros que odiamos mesmo pagar, sobre porque é que ninguém parece gostar de impostos sobre heranças, independentemente das suas convicções políticas, e porque é que mesmo com o aumento da desigualdade continua a ser também impopular aplicar impostos mais altos sobre os mais ricos. Até lá! Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.